Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar como criar um projeto Java utilizando o Eclipse. Então já com o Eclipse aberto, vocês têm duas opções. Vocês têm através desse menu Create Java Project ou através do menu File, New Java Project. Então eu vou seguir o nosso exemplo através do menu File. Clique em menu File, New Java Project. Vai aparecer aqui uma janela com algumas configurações iniciais, então eu vou dar o nome do meu projeto como meu projeto Java. Observe o local padrão onde está sendo salvos os arquivos, tá? No meu exemplo aqui eu estou usando um computador em Linux, então ele já cria uma pasta padrão para salvar os projetos. Se você estiver utilizando outro sistema operacional, Linux, Windows ou Mac, atente-se ao local onde está salvo o seu projeto. Como eu já tenho o Java instalado aqui no meu computador, vou manter a instalação padrão, tá? Pode ser que seja um pouquinho diferente da instalação que vocês têm no computador de vocês, mas a versão que vocês têm instalada aí, sendo qualquer versão do Java a partir da versão 8, é compatível com esse exemplo. Então, defini o nome do projeto, o local para salvar ele, a máquina virtual. Agora clico no Finish. Observem que vai aparecer aqui na lateral esquerda para vocês uma definição do projeto. Então, aqui o nome do meu projeto Java. Se você expandir essa visualização, você vai observar aqui algumas configurações. Então, temos aqui SRC, nosso pacote de código-fonte, a máquina virtual que foi selecionada para esse projeto. Então, para que a gente possa dar sequência no exemplo, você vai clicar sobre a pasta Source, SRC, o botão direito, e vai criar um novo pacote. Então, as nossas classes Java dessa aplicação, ou de qualquer outra aplicação que você desenvolva, ela precisa ficar armazenada dentro de pacotes, tá? Então, o nome do pacote é uma subpasta que você insere no seu projeto e normalmente ela vai estar ligada ao nome da funcionalidade. Então, se você tem uma função de conexão com banco de dados, por exemplo, você pode criar uma pasta com esse nome, né? Um pacote adequado com a finalidade das classes. Eu vou chamar aqui, a título de exemplo, de projeto. Só lembrando que nome de pacotes normalmente são escritos com letras minúsculas, tá? Criei um pacote projeto. Agora, dentro desse pacote projeto, posso criar uma classe Java para executar um código Java bem simples aqui. Então, da mesma forma, clico com o botão direito, New. Agora, eu vou criar um New Class, tá? Uma nova classe Java aqui dentro, tá? Então, eu vou chamar essa classe aqui de minha classe, tá? Como esse projeto tem apenas uma classe Java, todo o código vai ser executado nesta mesma classe. Então, para que isso seja possível, você deve marcar esta opção aqui, Public Static Void Main. Então, como tem apenas uma classe, eu preciso executar o meu código dentro de uma classe main, né? Ela precisa ter o método main, tá? Que é a classe que vai executar essa aplicação. Seleciona essa opção aqui, Public Static Void Main, e clica no botão Finish, tá? As demais configurações vocês podem manter elas como padrão. Então apareceu aqui a definição do projeto, tá? Então temos aqui algumas anotações, né, dentro da classe Java que eu quero deixar claro para vocês, tá? Então, onde se encontra essa classe, ela está dentro do pacote projeto, então pack de projeto. O nome dela, public class minha classe, tá? Então, esse arquivo .java é o mesmo nome da classe, tá? Então, não alterem esse nome dentro do editor, tá? O ideal é que você já crie a classe antes e já defina o nome dela. Se você modificar manualmente o nome dessa classe, que pode acontecer algum problema no seu código, tá? Então, evite modificar. Existem ferramentas adequadas para que vocês possam renomear os arquivos, tá? Mas esses projetos mais iniciais não alterem nenhuma classe. Esse comentário podemos remover, né? Ele está dizendo que você tem o método main e todo o seu código executável fica aqui dentro, tá? Então, dentro do método main, é onde vai estar escrito o nosso código que vai realizar alguma ação. Então, nesse exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para que eu possa ler informações do teclado e mostrar uma mensagem que eu digitei via teclado. Então, para que isso seja possível, a gente vai fazer uso da classe Scanner do Java. E aqui eu vou criar um objeto chamado teclado. Então, através desse objeto teclado que eu vou interagir com as informações digitadas. Então, eu faço aqui scanner com S maiúsculo, o nome do objeto, teclado, e agora faço um new. Isso aqui eu estou criando um novo objeto da classe scanner e estou informando para esse objeto a fonte de dados, né? De onde vêm as informações. As informações vêm de system.in. Isso aqui estou indicando ao Java que eu vou estar pegando as informações via teclado, tá? Então, o sistema padrão de entrada de dados de um computador é o teclado,
E o Java faz identificação através dessa chamada. Você utiliza a classe system.in. Tá? Então a chamada .in você vai ter acesso ao teclado. Observem que scanner ficou com uma marcação vermelha, então falta a importação dessa classe. Se você clicar sobre essa lâmpada vermelha que apareceu na lateral, ele vai dizer aqui, ó, import scanner, então está faltando a importação da classe scanner. Seleciona ali, dá um enter, vai aparecer essa linha para vocês, import java.util.scanner. Então, alguns recursos que vão ser utilizados no código Java, eles dependem da importação. Então, sempre que você estiver utilizando alguma classe e aparecer um alerta vermelho na esquerda, é porque está faltando a importação dessa classe ou existe algum erro no seu código. Quando aparece somente um alerta amarelo aqui, está dizendo que tem um warning no seu código. Tá? Um warning não é necessariamente um problema. Aqui ele está avisando que eu criei um objeto teclado, mas que ele ainda não foi utilizado. Então fiquem atentos a alertas vermelhos. Tá? Um alerta vermelho é um erro que tem no seu código e esse código não será executado. Agora coloco uma mensagem aqui para o usuário, system.out. Observem que o Eclipse ele já tem o autocompletar. Então conforme você vai escrevendo seu código, ele vai dando sugestões. Tá? Então sempre que você precisar chamar uma sugestão de código, você pressiona a tecla Ctrl e a tecla espaço do teclado. Vou colocar a mensagem para o usuário, digite um valor inteiro, dois pontos, e agora eu vou fazer a leitura do dado via teclado. Então eu vou criar uma variável inteira chamada valor, e nessa variável eu vou armazenar o conteúdo digitado. Tá? Então chamo aqui teclado.nextInt. Observem que apareceu autocompletar ali, eu já fiz uso dele. Então nesse momento o código vai criar o scanner, vai mandar a mensagem para o usuário, vai criar uma variável do tipo int, chamada valor, e aqui na sequência vai mostrar aqui, valor recebe teclado.nextInt. Então nesse momento o cursor vai ficar esperando a entrada do valor. Quando você digitar o valor e der o Enter, esse valor vai ser coletado através do objeto teclado e armazenado dentro de valor. Agora eu posso mostrar esse valor que foi digitado, system.out.println. Então, da mesma forma que eu uso a classe System para acessar o teclado, eu uso a classe System para acessar o dispositivo de saída. Então, System.out, estou acessando o display, estou acessando o monitor. Valor digitado, valor digitado, dois pontos e aqui valor. Aqui eu estou concatenando texto com conteúdo de variável. Então aqui system.out.println. Então o que eu vou fazer? Eu vou imprimir uma mensagem no console, né? Aqui embaixo vai aparecer para a gente uma área de execução do código chamada console. E eu vou fazer a impressão desse texto e ele vai avançar uma linha. Então println que significa print line. Ele vai imprimir a mensagem que eu coloquei e vai avançar para a próxima linha. Então o cursor desce uma linha. Então ele dá um enter ao final da linha sempre que tiver essa chamada println. Aqui teremos o texto valor digitado, espaço, mais valor, mais a variável que você acabou de criar e está com o valor digitado ali dentro. Vou remover algumas linhas aqui para não ficar muito extenso o código. Agora eu clico no sinal de play, que aparece aqui em cima. Ele já mostra run minha classe, então quando eu clicar no sinal de play ele vai executar essa classe e vai mostrar no console. Apareceu com a mensagem pedindo para salvar as alterações não finalizadas, dá OK. Apareceu aqui o nosso console. Observe que apareceu aqui no canto superior direito. Ele pode aparecer na parte inferior também, depende de como está configurado o seu Eclipse. Então digite um valor inteiro, coloque qualquer número inteiro, 1, 2, 3, 4. Pressione o Enter. Valor digitado, 1, 2, 3, 4. Então o nosso código parou por aqui. Né? A partir do momento que ele executou essa linha aqui, ele já não está mais rodando. Né? A nossa aplicação aqui é bem simples. Ela tem apenas 4 linhas. Depois que ela executa a linha 12, não existem mais linhas de código, esse programa deixa de executar. Então ele tem um tempo de vida bem curto, né? Até a partir do momento que você digitou um valor pelo teclado, ele leu, printou na tela, esse é o tempo de execução do programa. Então, a partir desse momento ele já não está mais em memória. Ele só está em memória até o momento de executar todas essas linhas. Se você precisar criar mais arquivos no mesmo projeto, não tem problema. Você pode seguir da mesma forma que fizemos antes. Você clica sobre o pacote, clica com o botão direito, New Class. Agora eu vou criar aqui uma nova classe, minha classe testes, por exemplo.
minha classe testes. E da mesma forma que eu criei a classe anterior, eu posso criar essa aqui tendo o método main aqui dentro. Então eu seleciono aqui, public static void main, finish. Observem que apareceu uma nova classe no meu projeto, no mesmo pacote. Porém, essas duas classes têm o método main. Então só atentem-se no momento que for criar mais de uma classe no seu projeto para você executar a classe correta. A última classe que eu executei estava no mesmo pacote, então atente-se sempre de estar na classe selecionada para você rodar ela de forma correta. Então se eu precisar executar a classe minha classe testes, selecione ela primeiramente e aí clica no botão Run. Observe que ficou a seleção aqui, ó, minha classe testes. Se acontecer de eu estar em outra classe selecionada e clicar no botão Play, ele vai mostrar aqui, ó, minha classe que está selecionada. Então sempre atente-se para quando tiver mais de uma classe no projeto, você selecionar a classe e depois clicar no botão Play. Aí o Eclipse vai executar corretamente a classe que você deseja. Espero que tenham gostado do conteúdo, que seja bastante útil nos estudos de vocês e até o próximo encontro.